Olá, gente. Nós vamos iniciar nossa aula da disciplina Geografia da População e nós escolhemos o tema Países Desenvolvidos e Subdesenvolvidos para debater aqui. Eu me chamo Hugo Alessandro. Eu me chamo Roberto Ribeiro. E eu, Solange Lemos Mota. Tá, de início eu queria dizer que existem inúmeras divisões do espaço geográfico mundial, mas o que a gente escolheu, né, foram esses dois que são os mais debatidos atualmente, que são os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nós também vamos falar um pouco sobre a dinâmica do crescimento populacional e que foi chamada por transição demográfica, que deu início lá na Europa no século XVII, e se expandiu pelos outros países até os dias atuais. E eu vou falar um pouco do conceito do que é os países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos são aqueles países que possuem um padrão de vida social entre as classes médias e baixas, e são aqueles países onde os setores industriais ainda estão em desenvolvimento. Os países desenvolvidos são aqueles que têm alto nível de desenvolvimento econômico e social, e são países onde os setores da indústria predominam na economia. Eu trouxe aqui um mapa para identificar onde estão localizados esses países, né? E vocês podem perceber que tem uma linha imaginária bem aqui, que divide entre norte e sul. Aqui no norte estão localizados os países ricos e industrializados, e eles são divididos por critérios sociais ou políticos socioeconômicos. Esses são os países desenvolvidos. Aqui embaixo são os países do sul, que são considerados os países pobres ou subdesenvolvidos. Eles são divididos por critérios naturais, em especial pelos continentes. Analisa-se o crescimento populacional e a transição demográfica ocorrido nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, bem como os principais fatores econômicos e sociais que afetaram a mortalidade e a fertilidade. Antigamente, antes da chamada transição demográfica, né, o crescimento populacional em escala mundial crescia muito lentamente, né? E eu trouxe esse gráfico para mostrar, né, que aqui está uma população em milhões, isso em escala mundial. E ele só foi dobrar aqui com 1.650 anos, né? Depois de um certo período, né, ele dobrou em escalas menores. Podemos ver que aqui de 1650 a 1975, né, a população cresceu, dobrou bastante, né? E aqui eu trouxe outra exemplificação, né, um gráfico onde mostra já identificando nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aqui nós podemos ver que nos países subdesenvolvidos o crescimento populacional cresceu rápido, muito rápido, né? Enquanto nos países desenvolvidos o crescimento foi lento. Aqui, de 1900 a 2000, o crescimento populacional nos países desenvolvidos cresceu em 79%, enquanto nos desenvolvidos cresceu apenas em 21%. Aí disso eu lembrei de um pensamento de Malthus, né, da teoria malthusiana, onde ele dizia que os ricos eles podiam controlar esse crescimento populacional. E esse processo de crescimento da população foi chamado de transição demográfica, que nem diz aqui. A diversidade na tendência da mortalidade e do comportamento reprodutivo entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos é explicável pela transição demográfica. Ou seja, antes de iniciar essa transição demográfica na Europa, né, o crescimento era considerado lento porque existiam muitas doenças que afetavam na época, né, muitas guerras, e não tinha um avanço científico, né? Por isso que morria bastante gente, assim como também nascia bastante gente. Que nem eu coloquei aqui, olha, de 1940 a 1970 ocorreu um alto crescimento vegetativo. E isso foi quando iniciou a transição demográfica, né? Então aqui ocorreu um alto crescimento vegetativo. E o que é esse crescimento vegetativo? É quando há um nível muito elevado de nascimentos e um nível muito baixo de mortalidade.
Isso se deu por quê? Devido ao desenvolvimento industrial e urbano, né, também o avanço científico, isso causou que as pessoas tivessem mais acesso à saúde, né, e consideravelmente o nível de mortalidade reduziu. E nesse período, a média de filho por mulher era de 5 a 6. Logo após, de 1970 a 1990, houve uma redução da fecundidade e crescimento. Por quê? Porque as mulheres começaram a ter acesso aos métodos contraceptivos. Aumentou o nível educacional delas, né? E também aumentou. A mulher começou a participar mais do mercado de trabalho. E com isso, né, elas começavam a pensar menos em ter filhos. Não é à toa que de 5 a 6 filhos, a média baixou apenas para 2 filhos por mulher. E a partir de 1990 até 2010, houve uma redução do crescimento e de fecundidade. Os estudiosos chamaram isso de quase instabilidade populacional, ou melhor, a instabilidade populacional, porque os países subdesenvolvidos começaram também a ter acesso, né, da saúde pública, começaram a ter mais acesso aos métodos contraceptivos, e com isso houve essa redução. Pois bem, então, acompanhando um pouco esses dados que o Hugo traz, da transição demográfica dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a gente também tem que lembrar que nos dois blocos, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos, essa densidade, ela traz uma consequência, né? Digamos assim, esse movimento que faz a densidade, né? Essa transição demográfica, ela tem uma consequência nos países desenvolvidos e também nos países subdesenvolvidos. Basicamente, os dois blocos, os dois grupos, eles têm a mesma consequência, porque assim, de acordo com essa transição demográfica, ela gera um outro quadro social, por conta da diminuição de nascidos, por conta da diminuição de fertilidade. Conforme vai diminuindo o grau de fertilidade e de nascidos, também a população vai se modificando. A população que era jovem, a pirâmide etária que era larga, agora ela vai se modificando, ela vai se estreitando. E nesses moldes que a sociedade vai ganhando, ela vai também sofrendo algumas consequências. E nesses blocos de países ricos e pobres, né, desenvolvidos e subdesenvolvidos, tem fatores que levam a uma mudança significativa. E eu vou falar um pouco dos fatores econômicos e sociais que afetam através da mortalidade, né? E nas mudanças no padrão de mortalidade estão relacionados com a mudança da estrutura social e econômica dos países, tanto ricos quanto pobres, né? E alguns dos mesmos fatores sociais, econômicos, que afetam também a mortalidade, afetam também a fertilidade e, portanto, a migração. Todo o quadro social dos países também está diretamente ligado a essas mudanças. E dentro dessas mudanças, três fatores ou três grupos de fatores são bem decisivos para se forjar uma nova face desses países, né? E um desses é a fome e a escassez de alimentos, tanto nos países ricos, que apesar de serem ricos, mas como disse o teórico que nós estudamos anteriormente, o Malthus, ela se faz necessário a fome, a pobreza,
para que tenha um certo controle dessa população, né? Então, isso está bem definido dentro da teoria de Malthus. E essa fome, essa escassez de alimentos, ela leva os países, tanto rico quanto pobre, a buscar um novo jeito de viver. Para os ricos, é interessante pelo lado do controle, mas para os pobres, que cada vez ficam mais pobres, e aí a gente pode também olhar um pouco o pensamento de Marx, que gera a fome, a fome e a escassez de alimentos gera um excedente social, né? E então esse é muito forte na sociedade naquele tempo. E um outro fator são as epidemias, né? As epidemias que aconteceram tanto num país ou em outro país, que também foram modificando o quadro social desses países, né? As epidemias, elas foram também acentuando esse quadro de pobreza, né? Foram acentuando esse quadro de pobreza social e econômica também, né? Então, que tipo de epidemias que nós tivemos, né? E essencialmente nos países mais pobres, tipo da África, os países da África, né? Que nós tivemos as epidemias de cólera, de varíola, de tifo, e outras epidemias também que se deram mundo afora nesse período que nós estamos relatando aqui. E um outro fator que gera também diferentes condições sociais é as condições das áreas urbanas, porque o mundo, nessa transição demográfica, ele foi se tornando também mais urbano, né? Ele foi deixando de ser um rural e se transformando mais em centros urbanos. Então, dependendo muito de como estão esses centros urbanos, eles contribuem muito também para a exclusão social de alguns grupos e que, essencialmente, vão inchar essa área da pobreza, né, que já vem da escassez dos alimentos, como a gente também podia ver no documentário da Ilha das Flores, né. E, né, trouxe uma imagem aqui de alguém catando lixo, né, então, que enfatiza bem essa questão da escassez dos alimentos e das condições das áreas urbanas, né? Porque ao redor das áreas urbanas se formam grandes lixões e aterros sanitários, onde as pessoas vão catar lixos para tentar sobreviver um pouco melhor, né? E nos países subdesenvolvidos também tem sido assinalado com muitos estudos que a alta da mortalidade é uma característica das regiões economicamente subdesenvolvidas, né? E no caso da África, na Ásia, na América Latina, são as regiões que mais sofrem com essa questão da mortalidade, né? Estabelecendo uma relação com um baixo nível de vida, de educação, de muitas dificuldades e de uma péssima assistência médica, né? Então, esse quadro, ele gera esse desconforto social, né? E nos países desenvolvidos, vários estudos relacionados à população, relacionados à economia, diretamente ligado à sociedade, eles mostram a redução dessa mortalidade, né, que ocorreu nesse período de transição demográfica. E as mudanças econômicas e sociais que acompanham isso, mostrando com maior evidência a relação entre a mortalidade e os fatores econômicos e sociais, né. Então, a gente tem bem definido isso, né, em cada etapa dessa transição, olhando a população, nós podemos ter
muito claro esses atores sociais que se desenvolvem mudando a configuração da sociedade. E a gente fala dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas a gente também pode olhar pelo lado dos nossos municípios, onde nós estamos, que também não é diferente, né? Acontece também essa divisão social, digamos assim, entre países desenvolvidos e desenvolvidos, e nos nossos municípios, populações mais ricas e outras cada vez mais pobres, né? Dependendo desses termos que a gente vai aplicando. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a fertilidade. Você sabe quais os fatores econômicos e sociais que afetam a fertilidade nos países? Bom, alguns estudos apontam que os ricos são menos férteis que os pobres, ou seja, eles comentam também que o que pode contribuir na redução da capacidade da reprodução é o aumento do alcoolismo, doenças venéreas, o estresse emocional, a má alimentação, dentre muitos outros fatores. E por conta de tudo isso, a natalidade vem decrescendo, ou seja, vem diminuindo. Sem falar que ainda tem muitas pessoas que fazem a prática do aborto, muitas mulheres, né? Em uma visão geral, nós podemos observar que o número de fertilidade, como eu falei ainda há pouco, vem caindo. E as famílias, elas vêm procurando limitar o número de filhos, por conta de todos esses outros fatores que os nossos colegas já citaram, tanto social e também o capitalismo ele tem muita influência em tudo isso. Ou seja, as mulheres, elas vêm diminuindo o número de filhos. Por que elas vêm diminuindo o número de filhos? Igualmente, o Hugo falou lá no início. As mulheres hoje em dia, e também na época passada, elas vêm procurando ter uma visão mais parcial para o futuro, ou seja, elas vêm querendo mais emprego, mais educação, mais saúde para si. E vale ressaltar que essa atitude de limitação familiar foi aceita primeiramente pela classe alta para depois a classe baixa a classe média. E ainda dizem que a limitação ela é aceita por conta dos eventos históricos. Muitas famílias, quando pensam em ter filhos, elas pensam logo pensavam, né, numa possível guerra. Elas tinham medo que os filhos delas não conseguissem sobreviver a revoluções, a guerras, a crises econômicas. E com isso também vale lembrar que com a baixa fertilidade vem diminuindo também a mortalidade infantil, porque quanto menos filho a família tem, menos a possibilidade de uma criança vir a óbito. Tem uma parte do texto que fala bem assim, que o efeito da mortalidade social, da mobilidade social sobre a fertilidade, parece ser atribuída, em geral, ao fato de que criar uma criança significa gastar dinheiro e tempo, e muito esforço, os quais poderiam ser utilizados para subir na escala social. Ou seja, lá nos anos 1840 a 1890, tem várias faces, vários anos de forma escalada, que vem explicando direitinho tudo isso. As mulheres, elas vêm abrindo o olho para uma visão social mais ampla, elas querem ser mais independentes, elas querem trabalhar, igual eu falei, elas querem estudar, e juntamente com isso vem diminuindo
tanto a mortalidade infantil como o número de fertilidade, porque, de qualquer forma, há uma limitação em tudo isso. Aí eu coloquei o pontinho aí, né? Fatores econômicos e sociais. Mudanças de atitude devido ao tamanho da família, mobilidade social, é o desejo de melhorar a posição na escala social e tem sido apontado como um motivo importante para a limitação do tamanho da família. Então tá, gente. Essas são as nossas referências, né? Nós usamos um artigo do João Yunes, que fala sobre a dinâmica populacional dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos.